Sofonias capítulo 3 e os versículos 16 ao 20. Amém, igreja? Vamos então à leitura da palavra, que diz assim: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Oh, Santo Deus de poder e glória, Senhor meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, será ministrada a Tua palavra. Ah, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, se apodere de mim, Senhor, para que seja, Pai, as Tuas palavras, Senhor, a partir deste momento, Senhor, ditas para a Tua igreja, e eu seja apenas um instrumento que o Senhor vai usar conforme a Tua vontade nesta noite, e assim eu Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu assento. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. O profeta Sofonias, muito poucas vezes a gente lê, esse livro nas ministrações, mas para conhecermos um pouco sobre ele era tataraneto do rei Ezequias, e ele profetizou durante o reinado do rei Josias. Nós sabemos que durante o reinado do rei Josias houve um grande período de avivamento, porque Josias ele foi o último rei que buscou viver em retidão diante do Senhor. Mas Sofonias profetizou durante o reinado de Josias antes desse período de avivamento. E ele também foi contemporâneo do profeta Jeremias. Quando Sofonias profetizava para Judá, Jeremias estava iniciando o seu chamado. Ele era um jovem que estava iniciando o seu chamado como profeta de Deus. E nós vemos que, da mesma forma que Deus usou Jeremias, Ele também usou Sofonias para alertar o povo sobre a necessidade que eles tinham de se arrependerem dos seus maus caminhos, sobre a necessidade que eles tinham de se voltarem para o Senhor, de aceitarem a palavra de correção que Deus estava enviando através dos seus profetas. Deus usou Sofonias e usou Jeremias com esse propósito, aleluia, de trazer o povo para o arrependimento. Para quê? Para que não viesse o juízo de Deus sobre eles. Aqui no livro de Sofonias, capítulo 3 e versículo 7, Deus falou através deste profeta. Olha o que Deus diz: Eu dizia, certamente me temerás, e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vemos que Deus, Ele tinha esse propósito de levar o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram. Eles não quiseram se arrepender. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele não tem prazer em ver sofrimento do seu povo por causa da desobediência. Deus não tem prazer nisso. O que Deus quer, aleluia, é que o seu povo, que se chama pelo seu nome, venha a se humilhar e orar
e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, para que Ele, Deus, então possa ouvir dos céus, aleluia, e perdoar os pecados e sarar a terra. Esse é o propósito de Deus, que Ele deixou registrado lá em 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas o nosso Deus onisciente, Ele alertou o povo, através dos profetas, sobre o que aconteceria por causa da desobediência deles, por causa da desobediência do povo. Deus alertou. O Senhor disse que eles seriam levados cativos para uma terra estranha. Aleluia. Nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Louvado seja Deus. Deus alertou, Ele disse claramente que se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem dos seus maus caminhos, viria o juízo de Deus. E como é que viria o juízo de Deus? Eles seriam levados cativos para a Babilônia. Louvado seja Deus. E lá eles ficariam por 70 anos. Deus falou isso claramente. E para ter uma convicção, para que eles entendessem que era Deus falando através dos seus profetas, quando Deus falou através de Jeremias essas palavras, a Babilônia não era a maior potência daquele momento. Não era a Babilônia que estava no topo, era a Assíria. Aleluia. Inclusive a Assíria dominava a Babilônia naquele tempo. Então, para ter certeza que Deus estava falando de uma forma clara, que seria a Babilônia, que Deus usaria como instrumento de juízo. E para ter ainda mais convicção, muito antes de Jeremias, Isaías já profetizava desta forma. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos que Deus, Ele alerta, Deus, Ele avisa, porque Ele não quer ver sofrimento, Ele avisa. Olha o que diz em Isaías 45, versículo 19. Olha o que Deus fala: não falei em segredo, e nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Aleluia. A vontade de Deus, ela está manifesta. Ela não está difícil de encontrar, de saber. Deus deixou aqui registrado para nós a sua vontade de forma clara. Não está em lugar escuro da terra, não está inacessível a vontade de Deus. Olha o que Deus também diz em Isaías 48, nos versículos 17 e 18. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluia, glórias a Deus. Deus é aquele que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Louvado seja Deus. E Deus continua falando: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Deus está falando então: se vocês tivessem dado ouvidos, vocês não precisariam passar por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós vemos que basta que nós sejamos obedientes à vontade do Senhor para termos paz e para sermos abençoados. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Apesar da infidelidade do povo, apesar do povo não querer obedecer à vontade de Deus, aleluia, a sua ira não permanece para sempre. Ele determinou um período, um prazo de 70 anos. Ele disse que aquele cativeiro iria durar 70 anos. E ele disse ainda mais, através do profeta Isaías. Aleluia. Ele disse em Isaías capítulo 44 e versículo 28:
que digo de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Aleluia. Sabe o que é interessante? É que quando Deus usou o profeta Isaías para profetizar o que aconteceria depois daquele período de 70 anos, quando o povo então seria libertado, Deus falou isso 150 anos antes que viesse a acontecer. Foram 150 anos antes que Isaías falou, aleluia, que aconteceria dessa forma, que Deus usaria um ímpio chamado Ciro para libertar o seu povo. E ele disse claramente que esse ímpio, aleluia, iria edificar uma casa em Jerusalém. Aleluia. Olha isso. Deus falou através de Isaías. Talvez quem estivesse ouvindo naquele tempo Isaías profetizando falasse: Isaías, eu acho que você está viajando, porque não pode ser. Primeiro, Babilônia, quem é Babilônia? Babilônia não era nada naquele momento, não era nada que fosse assustador, era um reino como qualquer outro. Babilônia, ninguém nem sabia onde era Babilônia. Como? Vai usar um ímpio? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que Deus vai levar o seu povo cativo para um lugar, Babilônia, e depois ele vai usar um ímpio para libertar o povo? Isaías, sinceramente, Isaías, você está viajando. 150 anos depois, olha só o que aconteceu. Aleluia. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Oh, glória a Deus. Aleluia. 150 anos depois, Ciro, quem era Ciro? Ele era rei da Pérsia. Entenda, ele era rei. Um rei, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é rei. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Um rei, ele tem o poder de decidir o que ele quiser fazer. Ciro era rei da Pérsia. A Pérsia era o país que dominava naquele período. A Pérsia já tinha dominado a Babilônia. Era agora a Pérsia que estava no poder. Então, Ciro era um homem muito poderoso. Ele era um homem muito poderoso. Mas Deus chegou para Ciro e deu uma ordem para ele. Falou: Ciro, eu quero que você liberte o povo que está cativo na Babilônia, e eu quero que você estabeleça que eles irão edificar o templo em Jerusalém. Deus falou para Ciro. Ciro, ele era do povo de Deus? Não, não era. Ciro, ele era judeu? Não, ele não era. Ele era rei da Pérsia. Ele era um ímpio, mas ele ouviu e ele obedeceu. Louvado seja Deus. Ele era um homem poderoso, mas ele se humilhou para fazer o que Deus mandou que ele fizesse. E ele era um ímpio. Muitas vezes, servos do Senhor não ouvem o que Deus está dizendo, não obedecem o que Deus está falando, questiona aquilo que Deus determinou que ele venha fazer. Esse homem não questionou, ele obedeceu. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E isso então foi cumprido. Deu-se a ordem através de Ciro para que o povo fosse liberto, saísse da Babilônia e retornasse para Jerusalém. Louvado seja Deus. Imagine você, o povo que estava 70 anos cativo, 70 anos numa terra estranha. A palavra de Deus, ela conta lá em Salmos que em um determinado momento, aqueles que levaram esse povo cativo viram tanta tristeza neles, que chegaram para eles e falaram: ei, canta um hino daqueles que vocês cantavam lá na terra de vocês. Aleluia. Para ver se eles se alegravam. E eles responderam: mas como é que nós vamos cantar um hino a Deus aqui nessa terra estranha? Penduraram as suas harpas, não estavam nem mais querendo adorar o Senhor. Eles estavam realmente
desistindo mesmo. Aleluia. Mas de repente chegou uma ordem: olha, Ciro determinou que vocês podem voltar para Jerusalém, e ele vai dar recursos para vocês construírem um templo. Louvado seja Deus. Imagina o que aconteceu. Imagina a alegria que aquele povo sentiu. Aleluia, glória a Deus. Lá em Salmos 126, e do versículo 1 ao 3, nós podemos ter a ideia do que aconteceu nesse momento. Porque diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia. Eles tinham parado de sonhar, e agora eles podiam voltar a sonhar. Aleluia. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Aleluia. Eles tinham parado de louvar, mas agora eles estavam com o desejo de adorar a Deus. Oh, glórias a Deus. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles falaram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e pelas quais estamos alegres. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aquele povo, aleluia, que estava ali vendo a alegria deles, reconheceram: grandes coisas Deus fez por eles, eles estão sendo libertos. Agora imagina só, se aquele povo, no dia que chegou para eles e falasse: canta aí um hino, e eles estavam entregues. Imagina se aquele povo visse eles adorando. Olha só. Imagina se alguém vê eu e você adorando a Deus no momento de dificuldade, no momento de tribulação. Louvado seja Deus. Imagina alguém que sabe que eu e você estamos passando por um momento difícil da nossa vida, mas eles olham para nós e vê a gente adorando ao Senhor. Aleluia. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão falar assim: essa pessoa aí tem uma confiança no Deus que ele serve, aleluia, que até nessa situação ele não para de louvar a Deus. Aleluia, que nós sejamos assim. No momento de dificuldade, continue adorando, continue tendo fé, continue crendo no Senhor. Verdade, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nunca perca a sua fé, nunca perca a sua esperança, nunca pare de sonhar. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Ainda que você esteja triste porque você fez algo que não devia ter feito, ainda que você esteja triste porque você está colhendo aquilo que você plantou, como esse povo, eles colheram aquilo que eles plantaram. Deus alertou e eles não ouviram. Aleluia. Deus não queria que viesse o juízo, mas veio porque eles foram desobedientes. Mas Deus é Deus que dá novas oportunidades. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é Deus que dá novas oportunidades. E eles estavam recebendo uma nova oportunidade. Eles estavam recebendo a oportunidade de um recomeço. Deus estava dando a eles a oportunidade de um recomeço. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, se eu e você, se não estivermos vivendo conforme a vontade de Deus, entenda, Deus é rico em misericórdia, e Ele nos dá sempre a oportunidade de um recomeço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim como Deus mostrou lá em Jeremias, no capítulo 18 e no versículo 4, onde Deus levou Jeremias até a casa do oleiro. Aleluia. E Deus falou assim para ele: como o vaso que o oleiro fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aleluia. Jeremias presenciou que o oleiro estava ali fazendo um vaso, e aquele vaso quebrou-se, mas aquele vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Aleluia. Então, se eu e você estamos na mão do oleiro, ainda que eu e você falhemos, ainda que eu e você façamos coisas que Deus se entristece, ainda que eu e você venhamos a nos quebrar, porque não estávamos na posição que o oleiro queria que nós estivéssemos,
Glorifique a Deus, porque você está nas mãos do oleiro. Aleluia. E Ele pode te refazer conforme a vontade dEle. Oh Deus Santo e poderoso, glórias a Deus. Então aceite que Ele te refaça conforme Ele quer. Aleluia. Aceite a proposta de recomeço que Ele te oferece, se esse for o caso. Glórias a Deus. Deus ainda falou para Jeremias no versículo 6, capítulo 18: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Glórias a Deus. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glórias a Deus. Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, assim como esse vaso que se quebrou nas mãos do oleiro, ele foi refeito, assim também eu posso refazer, aleluia, essa aliança que eu tenho com o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor, para que eles fiquem da forma como eu quero que eles estejam. Oh Deus Santo. E onde que Deus fala em Jeremias? No capítulo 29, nos versículos 11 até o 13, a vontade de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aleluia, glórias a Deus. Se nós estivermos assim, dessa forma, nós vamos então, podemos ser refeitos pelo oleiro. Se nós nos entregarmos a Ele, se nós estivermos buscando a Ele, aleluia, Ele vai nos ouvir. E nós vamos encontrar, aleluia, quando nós estivermos buscando a Ele com todo o nosso coração. Glórias a Deus. O que significa isso? Buscar a Deus com todo o nosso coração. Significa que vai exigir de nós, muitas vezes, renúncia. Vai exigir de nós, muitas vezes, que nós falemos não para nossas vontades, não para nossa carne, e façamos aquilo que Deus deseja que nós façamos. Deixar que o nosso espírito prevaleça sobre a nossa carne. Que as vontades de Deus sejam aquilo que vai governar a nossa vida, e não as nossas vontades. Aleluia. Isso exige dedicação, exige persistência da nossa parte. Louvado seja Deus, glória a Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para fazer com que a gente pare. Ele vai fazer de tudo para nos fazer parar. Aleluia. Quando nós nos decidimos: eu agora vou ser fiel a Deus em tudo, eu agora quero fazer a vontade de Deus, o inimigo então ele vai se levantar para tentar fazer com que você se desvie desse propósito, desse caminho que você se determinou a fazer. Aleluia. Isso aconteceu com esse povo que voltou cheio de alegria, cheio de sonhos, cheio de esperança, e começaram a fazer aquilo que Deus determinou que eles viessem a fazer. Aleluia. Mas olha só o que aconteceu. Esdras, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Aleluia. Olha, o inimigo muitas vezes ele se apresenta assim. Ele se apresenta assim de uma forma sutil. Ele se apresenta assim tentando se infiltrar nos nossos pensamentos, na nossa vida, né? Fazendo muitas vezes com que a gente não perceba que ele está tentando agir para nos desviar da vontade de Deus. Aleluia. Muitas vezes até pode vir através de um convite inocente, né? De alguém que chega para você e fala: olha, vamos em tal lugar, você sabe que aquele lugar
não é adequado para que você vá. Ou fale, olha, vamos assistir tal coisa, você sabe que aquilo não é adequado para você assistir. Ou vamos fazer tal situação, você sabe que aquela não é uma situação que você deve se envolver. Mas vamos, isso não tem problema, vamos lá, estamos junto com Jesus. Não, nada desse negócio de estamos junto com o inimigo, nada desse negócio de estamos junto com quem não quer servir a Deus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. E sabe o que eles responderam então? Aleluia, eles deram uma resposta. Aqui foi a resposta que eles deram. Porém, Zorobabel e Jesuá e outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia, louvado seja Deus. Eles entenderam que eles não tinham nenhuma intenção de ajudar. Eles entenderam que eles tinham a intenção de se infiltrar. Se infiltrar para quê? Para fazer com que aquela obra não prosperasse. Se infiltrar para quê? Para causar intriga, para causar discórdia, para causar contenda, para causar confusão ali. Então eles não permitiram. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas sabe, o inimigo ele não desiste. Ainda que você fale não, ele não desiste. Louvado seja Deus. Aqueles inimigos da obra de Deus, eles ficaram inquietos, né? Eles viram que eles estavam fazendo a obra e eles ficaram inquietos. Então eles foram até o rei e começaram a falar para o rei que aquele povo rebelde, esse é um povo que vai dar confusão, porque eles não querem obedecer às leis. Então eles não vão nem sequer pagar impostos, eles não vão cumprir as obrigações deles. Falaram de uma forma para o rei, que acabaram convencendo o rei de mandar parar aquela obra. Então eles começaram a fazer a obra, e de repente o rei mandou que aquela obra parasse. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós vemos que o inimigo ele não desiste. Mas olha, não permita que perseguições, que afrontas, que levantes do inimigo venham a te fazer desistir, venham a te fazer desanimar. Aleluia, venham a fazer com que você abandone os seus sonhos, abandone os projetos que Deus tem para a tua vida. Não permita que nada, aleluia, que o inimigo venha fazer, tire você do propósito que Deus tem para a tua vida. Eles pararam, porque o rei mandou parar. Pararam de fazer a obra. Aleluia. E ficaram ali por um bom tempo. Aleluia. Mas depois de 16 anos depois, a obra parada, nada aconteceu. O rei da Pérsia, chamado Dario, ele enviou Ageu e Zacarias. E Ageu e Zacarias, quando chegaram e viram tudo aquilo parado, eles foram até o povo e falaram: ei, por que vocês pararam de fazer a obra de Deus? Voltem a fazer a obra de Deus. Não se deixem intimidar por aquilo que venha contra vocês para fazer vocês pararem. Aleluia. Continua, não para, não desiste. Aleluia. E eles então resolveram voltar a fazer a obra. Falaram: você tem razão, nós não vamos parar não. E eles então começaram a fazer novamente a obra. Começaram novamente a levantar o templo. Aleluia. E quando eles estavam ali levantando o templo, vieram até eles. Veio então o governador, veio até eles e perguntou: ei, quem deu ordem para que vocês façam essa obra? E olha a resposta deles. Esdras, capítulo 5, versículo 11. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada. Aleluia. Eles falaram: você quer saber quem deu ordem? Foi Deus dos céus e da terra. Ele que deu ordem. Nós estamos cumprindo a vontade dele. Aleluia, louvado seja Deus. O rei, quando recebeu essa notícia, falou: olha, aquele povo lá retomou a fazer a casa de Deus.
e falaram que vão continuar, porque Deus ordenou, porque essa foi uma ordem que eles receberam de um grande rei. O rei então falou, bom, vamos ver se isso é verdade, e pediu para que procurassem, aleluia, para ver se achavam alguma ordem de algum rei para que aquela obra fosse feita. E encontraram a ordem de Ciro. A ordem que Ciro havia dado para que aquele templo fosse feito foi encontrada. Então o rei Dario autorizou que eles permanecessem, que eles continuassem e terminassem a casa do Senhor. Aleluia. E nós vimos que a glória dessa segunda casa foi ainda maior do que a da primeira. Oh, glórias a Deus. Então, meus amados e minhas amadas, nós vemos que o inimigo, ele não tem poder para desfazer aquilo que Deus determinou. Louvado seja Deus. Então, prossiga nos caminhos do Senhor. Aleluia. Prossiga fazendo a vontade de Deus. Porque as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Assim como nós lemos em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, olha o que Deus diz. Porque o Senhor, o seu Deus, está com vocês. Aleluia, aleluia. E Ele é poderoso, e Ele os salvará. E por causa do seu amor, Ele lhes dará uma nova vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Hoje foi dito que Deus tem coisas novas, que Deus vai fazer coisas novas, e Deus vai fazer coisas novas na minha e na tua vida. Permaneça firme, aleluia, na presença do Senhor. Permaneça firme na vontade do Senhor. Deixa que o oleiro refaça conforme a vontade dele. Se coloque diante dele, aleluia, se apresente diante dele e fale: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade na minha vida. Glórias a Deus. Porque o Senhor, Ele quer dar uma nova vida para mim e para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia.